55 antes dos 55. Lembram-se? Pois, eu também. E falhei miseravelmente. Vamos ver? Olá a todos, eu sou a Sara, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, Livros da Pipoca, ou sejam bem-vindos caso seja a primeira vez que estão por aqui. Ora bem, 55 antes dos 55, o que é isto? Para quem me acompanha no canal já sabe que isto foi um desafio que eu propus a mim própria há 2 anos atrás, ler 55 livros antes dos 55 anos. Eu disse que falhei miseravelmente, mas não foi assim tão miseravelmente. Eu consegui ler 24 livros dos 55. Mais um pouco, tinha chegado à metade, mas não cheguei. Eu vou deixar aqui linkado o vídeo. Vocês já estão carecas de ver, mas quem for novo no canal e ainda não viu, vai ver o vídeo onde eu me propus a ler os 55 livros antes de fazer 55 anos. Vai haver outro, vai. Mas por enquanto eu só vos vou mostrar e dar a pontuação, deixar depois a pontuação em baixo de cada um, dos livros que eu li. Eu já disse, li 24 livros, poderia ter lido mais, mas acabaram por se interpor outras leituras no meio e pronto, não li mais. Consegui ler 24 livros e eu acho que já foi muito bom. E devo fazer os 58 antes dos 58. 58 porquê? Porque é assim, se fosse 57 são 2 anos, assim é 58 são 3 anos e é mais um livro só que acrescenta e dá-me mais tempo para ler. Mas isso são outras núpcias, lá iremos num outro vídeo. Hoje vou mostrar-vos o que é que eu li dos 55 antes dos 55. Vou mostrar-vos então os 24 livros que eu li. E eu comecei. O primeiro livro que eu apresentei que ia ler foi um livro do mestre, Stephen King, Billy Summers. Li. Portanto, eu li. Não preciso estar a dizer que li, né? Que disparado, porque todos os que eu vou mostrar foram os que eu li. Adorei Billy Summers. Billy Summers foi uma agradável surpresa. É um livro que não é assim muito falado do mestre, mas que vale muito, muito a pena. Pelo menos na minha opinião, acho que vale muito a pena. É um thriller fantástico e que mostra que o mestre é bastante versátil a escrever os seus livros e a contar as suas histórias. Portanto, Billy Summers eu li. Outro livro também do mestre li tudo, que eu também me tinha proposto a ler foi The Shining. E aqui está ele, que eu também gostei muito, gostei. Já tinha todos estes livros, se vocês forem ver os wrap-ups de há 2 anos para cá, vão ver que eles estão lá. Claro que isso seria uma grande maratona de wrap-ups, mas pronto, isso vocês é que sabem se é fácil ou não. Mas eles estão lá em todos os wrap-ups e eu falo um pouco mais sobre cada um deles, portanto eu não vou falar aqui, não me vou alongar nos livros, apenas vou-vos mostrar os livros que li. Portanto, se quiserem ver os wrap-ups, eu também não vou linká-los aqui todos, vocês vão vendo. E quem conhece e acompanha os meus vídeos já me ouviu a falar sobre The Shining, que é um livro fantástico, muito melhor que o filme, muito, muito melhor que o filme. Eu já expliquei porquê. Gosto imenso da personagem, como vemos a loucura do Jack Torrance começar e iniciar. É mesmo fenomenal, porque no filme nós já o vemos praticamente logo, aqui vemos o avançar da sua loucura e a pouco, desde o início, e é fenomenal. A esposa dele tem um papel fundamental e o pequeno Danny também, portanto acho fantástico e adorei o The Shining. Outro que esteve quase para ser o melhor livro do ano de 2025, O Cemitério de Animais, um dos meus favoritos do King. Está assim a décimas do It, a coisa, que é o meu favorito do King. Pronto, adoro o It. E O Cemitério de Animais está mesmo a décimas do It. Adoro este livro, adorei. Um livro muito sombrio, muito negro, muito dark, sobre o luto, sobre a morte e sobre até onde é que nós somos capazes de ir
quando perdemos alguém. E mais não digo. Depois li, alguns destes livros eu li com a leitura conjunta com a Teresa Romano, do canal do Instagram Livros e Estantes. E este foi mais um que eu li, The Silent Companions, da Laura Porcel. Está aqui o meu cãozinho, vocês são capazes de o ouvir, porque ele está aqui a acompanhar-me nesta minha saga. The Silent Companions, outro livro que eu adorei, um livro gótico, um livro vitoriano, uma história de fantasmas, que confesso que me arrepiou um pouquinho. Confesso que deu-me ali assim algumas vibes mesmo de terror. Sim, porque temos os Silent Companions que existiram na realidade. E os Silent Companions, os que são as figurinhas de madeira que eram usadas antigamente para enfeitar a casa, para as portas não fecharem. Se pesquisarem sobre os Silent Companions, eles realmente existiram, eram muito comuns na Holanda, especialmente. E aqui isto no livro são um bocadinho arrepiantes. Adorei também. Depois tive uma desilusão de Esther Gibson, de A Dory of Blood. Eu esperava outra história, esperava que aproveitasse melhor a história da primeira esposa do Drácula. Eu tinha uma outra noção, tinha uma outra ideia. Eu acho que não foi bem aproveitado. Eu entendo o conceito da autora quando escreveu este livro e muita gente adora e nada contra. Acho bem, acho que o adoro, acho bem que o adorem e que gostem dele. Foi apenas a minha opinião. Acho que podia ter sido mais bem aproveitado, porque falando sobre o Drácula e sobre a sua primeira esposa e sobre indo buscar partes do Drácula de Bram Stoker, ele foi muito mal aproveitado. Portanto, por isso foi uma desilusão para mim. Depois, outro livro que li em 2025, isso ficou no top 5, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Ui, que eu adorei este livro. O que eu adorei este livro e esta personagem. Aliás, todas as personagens, eu adoro este thriller medieval. Foi um dos favoritos do ano 2025 e não poderia ter sido de outra forma, porque o livro é simplesmente fenomenal. O filme é muito bom, eu gosto muito do filme, o filme está muito fiel, mas claro que o livro tem, como sempre, tem outras particularidades. Temos aqui umas discussões teológicas que eu adorei e me deixaram de boca aberta. Portanto, O Nome da Rosa, mais um livro que foi lido. Um outro livro que eu também li, gostei muito, da Megan Campisi, A Devoradora de Pecados. Também não fazia ideia que existiram as devoradoras de pecados. Era verdade. Havia aquelas mulheres que era comum, na época medieval também, comer-se alguns alimentos por ocasião do funeral de alguém. Claro que aqui vai assim um bocadinho mais além, há outros comeres assim um bocadinho, outros alimentos assim um bocadinho, dão-nos assim um bocado a volta ao estômago, mas é verdade que existiram também as devoradoras de pecados. Eu gostei muito do livro e gostei muito de saber que também faz parte, portanto acaba por ser um livro histórico, porque uma ficção histórica, porque realmente existiram as devoradoras de pecados. Fantástico, adorei. Vamos ao próximo. Cristinana e o seu The Nightingale, o Rouxinol. Este, infelizmente, não gostei tanto como gostaria. Pronto, como queria gostar, eu queria ter amado este livro, foi um dos livros da Cristinana que eu queria ter amado, que eu queria, queria ter gostado, mas o livro tem muitas incongruências, há aqui muitas coisas que não estão de acordo com a história. Isto é passado na Segunda Guerra Mundial.
e por isso acabei por ficar muito desiludida com o livro. No entanto, é um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Leiam-no e de certeza que irão gostar. Para mim, a experiência de leitura não foi tão boa precisamente porque, como eu digo, eu ia com altas expectativas e as incongruências não me deixaram dar-lhe uma pontuação maior. Eu fiquei mesmo triste, fiquei muito triste. Ao contrário também da Christine Hanna, The Four Winds, Os Quatro Ventos, que eu adorei. Adorei esta história lindíssima, fantástica. Eu já falei sobre ela e aqui sim, gostei muito da Christina Hanna, gostei muito do livro, gostei muito da história. Acho que aqui ela redimiu-se para mim, redimiu-se no que não fez no The Nightingale, no Rochinol. Acabou por fazer neste livro aquilo que eu falei, Adinha. Perdão. Aquilo que eu não consegui encontrar no Rochinol, encontrei nos Quatro Ventos. E por isso temos companhia. E por isso adorei tanto este livro. Eu, se não me engano, fez parte do top dos melhores de 2024. Eu penso que sim, se vocês forem ver as 12 melhores leituras de 2024, que eu vou deixar aqui linkado, ele está lá, como no top. Portanto, foi mais um livro que eu adorei. Depois, o favorito, o queridinho de 2025, O Conde de Monte Cristo, que eu finalmente li, o livro favorito da minha mãe. Ai, que livro, que história, que tudo, que tudo. Uma história de vingança, uma história de resiliência, de redenção, enfim. Eu não tenho palavras para dizer o que acho sobre o Conde de Monte Cristo, porque eu teria tanto para falar sobre o Conde de Monte Cristo. Aliás, ele é um tijolinho. Mas pronto, foi o favorito do ano, foi o queridinho e finalmente consegui ler. E sim, claro, merecidíssimas 5 estrelas, só podia, não havia outra hipótese. Depois, um livro que foi o meu némesis durante alguns anos, de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. E acabou por ser também um dos favoritos, penso que de 2024, se não me engano. Sim, porque as leituras dos 55 anos dos 55 seriam em 2024 e 2025. Portanto, foi um dos favoritos também. Se não me engano, está em segundo lugar. Está em segundo lugar, acho eu. Segundo ou terceiro. Qualquer coisa assim. Mas ele está lá no top e acho que é no top 3. Foi o meu némesis. Eu começava e deixava. Começava e deixava. Até que pensei, bem, eu tenho que ler este livro de uma vez. E ouvi o audiobook no Kobo, que estava disponível, e não sei se ainda está disponível gratuitamente na assinatura do Kobo Plus, mas estava disponível e eu ouvi e simplesmente adorei. Adorei, a sério. Foi uma das melhores experiências de leitura, neste caso ouvindo o livro. Eu consegui perceber bem a história da família Buendia e ficou um dos favoritos da vida. Pronto, não houve hipótese, deixou de ser o meu némesis, aquele livro que eu nunca mais continuava, que estava sempre a adiar com medo de gostar e acabei por adorar. Depois, um outro livro da Christy Lefteri, O Apicultor de Alepo, um livro sobre refugiados da Síria. Eu gostei muito, gostei imenso deste livro. Na altura até o li com a Teresa, pronto, ela não concordou assim tanto, não deu uma pontuação assim tão alta, porque ela leu outro livro melhor. Teresa, tens-me dizer que livro é que tu leste que consideraste melhor que O Apicultor de Alepo, porque eu fiquei muito curiosa. E pronto, eu adorei, foi um livro que me tocou-me bastante. Foi a história, a jornada dos refugiados, tudo aquilo que eles passam, todas as dificuldades. Acabei por ver os refugiados de outra maneira também, com outros olhos.
e este livro foi um abre-olhos para mim, posso mesmo dizer. Por isso ele ter-me tocado tanto e eu ter-lhe dado a pontuação que dei, porque tocou muito. Foi um livro que me tocou e eu, pronto, adorei O Apicultor de Alepo. Vocês já viram que a grande parte dos livros eu adorei e gostei bastante. Depois mais outro, da Lígia Fagundes Teles, que eu já há muito tempo que andava para ler, A Ciranda de Pedra, que eu também gostei. Gostei bastante. A Ciranda de Pedra, houve uma novela aqui nos anos 80, se não me engano, 70 ou 80, eu sei que era pequenita, ou adolescente, já não me lembro bem, mas sei que foi feita uma novela brasileira. E também gostei muito da história. A Lígia tem uma escrita muito bonita, muito poética, com muitas metáforas, e acho extraordinário mesmo este livro. É um livro curtíssimo, como vocês veem, comparado com outros tijolos que eu leio por aí. É um livro curtíssimo e, no entanto, que nos toca tanto. Depois, outro livro que ficou no top 3 de 2025, Rebecca, de Daphne du Maurier. Ficou em segundo lugar. Teve quase para ganhar o primeiro lugar, ser o melhor do ano. Adorei este livro, adorei, e será um livro que eu irei revisitar, irei ler de novo. É um livro que fica em nós, pelo menos ficou em mim, ficou, e vai ficar sempre esta história. A Rebecca vai ficar marcada em mim mesmo, como uma tatuagem. É um livro que, que é mesmo assim, ele toca-nos de tal maneira que tatua-nos na nossa alma. Portanto, adorei Rebecca, de Daphne du Maurier, e se não tiveram a oportunidade de ler este clássico, pelo amor de Deus, leiam, porque é um clássico extraordinário. Depois, outro livro que eu também gostei bastante, eu já tinha visto o filme, de F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby. Mais outro pequenino. Vale lá que eu escolhi alguns pequenininhos, né? Não foram só tijolos, mas a maior parte são tijolos, por isso eu acabei por não os ler todos. Mas assim, meti aqui alguns pequenitos. Bem, eu também li aqui uns quantos tijolões. Portanto, só o Conde de Monte Cristo vale por uma série destes assim pequeninos. Gostei muito do Grande Gatsby. Gostei de ler sobre esta história. Já tinha visto o filme, era o que eu estava a dizer. E na altura eu gostei do filme. Houve quem não gostasse muito do filme com o Leonardo DiCaprio. Eu gostei, por acaso posso dizer que gostei. Achei pelo menos a fotografia visualmente é fantástico. Acho que tem uma fotografia extraordinária. E consegui, ao ler o livro, lembrar-me também de partes do filme, imaginar, ver aquelas cores, aquelas das festas que o Grande Gatsby dava. Foi muito bom revisitar, neste caso através do livro, revisitar a história do Grande Gatsby. Muito, muito bom. Portanto, se puderem também, não deixem de dar uma oportunidade a este clássico. Outro clássico, como vocês já viram, eu escolhi muitos clássicos. Outro clássico foi lido em 2025 e que eu pensava que não fosse gostar tanto, de Herman Melville, Moby Dick. Eu adorei Moby Dick. A sério. Não estava à espera. Fiquei surpresa comigo própria por ter gostado tanto de Moby Dick. Acho que é uma história intemporal. É uma história que toda a gente conhece, toda a gente sabe a história da baleia. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Também temos aqui uma história de vingança, uma história de resiliência, de luta, de extraordinário. Tem umas partes assim um bocadinho chatinhas, tem, mas a parte final, então, quanto a mim, é extraordinária. Apesar de eu ter gostado logo desde o início. Eu fiquei agarrada ao livro logo desde o início. Há pessoas que dizem é que só o fim é que se aproveita mais. Mas não, eu não concordo. Pronto, é a minha opinião, não concordo. Eu gostei logo do início, fiquei logo agarrada à história da Moby Dick.
E depois, com o decorrer da leitura, fui gostando cada vez mais. Claro que aquelas partezinhas assim dos nós e dos arpões e pronto, eu dispensava-as, mas não deixou de ser um livro fantástico, que eu adorei. Outro que eu também não sabia que ia gostar e tinha as minhas dúvidas, e no entanto fiquei a gostar e quero ler mais, de Mikhail Bulgakov, Margarita e o Mestre. Em que livro fantástico! Ficou um dos favoritos da vida. Eu li recentemente, foi no final de 2025, portanto, vocês, se já viram os meus wrap-ups, que eu fartei-me de filmar wrap-ups atrás de wrap-ups para ficar com eles todos em dia em 2025. Se vocês viram, acabaram por me ouvir falar sobre este livro, sobre a altura em que o diabo vem a Moscou. Fantástico, a sério. Um livro brutal, brutal mesmo, e ficou um dos favoritos da vida. Um outro livro que eu irei reler com toda a certeza. Mais um livro pequenino, desta vez de um autor português. Eu tenho livros de autores portugueses tinha nesta lista dos 55 antes dos 55. Tenho pena só ter lido um. Vou mudar isso quando fizer a próxima lista. E quero ver se incluo mais autores portugueses também. Mas li do Afonso Cruz, O Pintor Debaixo do Lava-Loiças. Que livro poderoso! Que livro poderoso! A sério, um livro tão curtinho, tão pequenino, que... a sério, poderosíssimo. Uma história que nos toca. Mais um livro ficou tatuado em mim. Ficou tatuado para sempre. O Pintor Debaixo do Lava-Loiças. Uma história que tem o seu quê de real também, que eu achei bastante interessante ter lido sobre isso. Vão pesquisar e vão descobrir porquê, porque eu não vos vou dizer. Mas sim, houve mesmo um pintor debaixo do lava-louças, escondido, um pintor judeu. Aqui está. Depois dos livros da Arkside, eu tinha-me proposto ler alguns. Eu li da Louise O'Neill, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, um livro feminista. Não é a história, é a história da Pequena Sereia, mas não como vocês estão a imaginar. É uma história diferente, é uma história feminista, muito bem contada. A Louise O'Neill escreve muito bem, escreve mesmo muito bem. Este livro é da Dark Side, veio do Brasil. Gostei da tradução, apesar de estar escrito em português do Brasil, eu consigo ler, não me faz confusão nenhuma. E está muito bem traduzido. Gostei muito de ver a visão feminista através dos olhos da Pequena Sereia. É só o que eu vos digo. A sério, adorei. Outro que li também em 2025, também da Dark Side, mais um livro lindíssimo, da Tori Telfer, Lady Killers, e isto é um livro de não ficção. São assassinas em série, mulheres. Nós temos sempre a tendência de achar que só são os homens que são os assassinos em série, mas também houve muitas mulheres assassinas em série. E este livro mostra-nos a história resumida de algumas, porque a Dark Side está a lançar a coleção de um livro sobre cada uma destas mulheres. Portanto, a minha coleção da Dark Side vai aumentar, porque temos já da Condessa Bathory, Condessa Sangrenta, e temos mais duas assassinas em série que estão aqui. Portanto, elas são 18, se não me engano, saíram 18 livros. Portanto, serão 18 livros que terão que ficar para casa para eu ler melhor sobre a história dessas mulheres. Está bem resumido, o resumo está muito bem feito, mas fiquei curiosa em saber mais. Um outro livro que também li em 2025. Em 2025 foi quando eu li mais livros dos 55 anos dos 55, vocês já estão a perceber. Eu li da Balikaur Jasual, eu acho que estou a dizer isto tudo mal, Escola de Contos Eróticos para Viúvas. E eu adorei esta história. Além de falar sobre a cultura Punjabi, eu gostei muito, especialmente por causa disso, porque gostei muito de ler sobre a cultura Punjabi. Eu gosto muito de ler sobre a cultura oriental. E este livro fala-nos muito sobre isso. É um livro cultural
culturalmente extraordinário e divertido, muito divertido. Fez-me dar umas belas, umas gargalhadas. Uma história que leve, uma história leve para intercalar com algumas leituras pesadas que eu costumo fazer de vez em quando. Sim, porque eu não li só isto, né? Vocês sabem que eu leio terror e leio outras coisas assim um bocadinho a favor, bem mais pesaditas. Portanto, agora ultimamente tenho-me andado a portar assim um bocadinho melhor, não ando a ler coisas tão pesadas. Ou sou eu que estou já um bocado insensível a certas coisas, mas os livros de terror que eu ando a ler não me andam a encher as medidas. Este ano já li um, não me encheu as medidas, mas este adorei. Outro que ficou livre da vida, Harper Lee, Mataram a Cotovia. Eu tenho a continuação. Não sei se ia ler a continuação, mas tenho curiosidade. Porque a Harper Lee escreveu a continuação passado, não sei, 20 anos, talvez, ou mais, não faço ideia. Onde temos as personagens, porque esta história é narrada pelos olhos de uma criança, uma menina, e temos a história então destas crianças que estão aqui no livro, já adultas. Eu tenho curiosidade e tenho o livro, portanto, não é tão grande. Isto também não é assim nenhum livro assim estapafúrdio. Mas é mais pequeno e talvez eu lhe dê uma oportunidade. Duvido que vá gostar tanto, claro, como Mataram a Cotovia. Mas tenho curiosidade de ler a continuação. Mataram a Cotovia é um livro que ficará para sempre comigo também. Um livro sobre racismo, sobre as pessoas, neste caso aqui, como eu quero dizer, eu não vou falar sobre os livros, pronto, eu não vou dizer, mas o pai dela, o pai desta menina é advogado e vai defender um jovem negro que foi acusado de violar uma mulher branca. Portanto, vocês estão a ver que é um livro especialmente sobre racismo, sobre injustiças também, porque ele foi acusado injustamente e nós depois acabamos por ver isso. Mas um livro fantástico que, se não leram ainda, leiam Mataram a Cotovia. Depois, vamos a um livro que eu detestei e vocês já sabem. Estou cansada. A sério, estou cansada. Estou a falar muito. Do Vladimir Nabokov, Lolita. De A Noite é de Lolita, este. Eu detestei este livro. Pronto, é um clássico. Eu sei que é um clássico. Entendo porque é que é um clássico. Entendo porque é que as pessoas gostam tanto dele. Entendo, sim senhora, já disse isso várias vezes. Mas não funcionou para mim. Não funcionou para mim. Não é um livro para mim. Não consegui gostar, não consegui deixar de pensar que estava na mente de um pedófilo. E desde a primeira até a última página, eu estive sempre com isso em mente. Eu estou dentro da mente do pedófilo. Estou dentro da mente do pedófilo. O que estou a ler é o que ele pensa. E não. Pronto. Entendo que seja um clássico, entendo que seja um clássico favorito de muitas pessoas até, mas para mim não funcionou. Temos pena. E finalmente, o primeiro livro que eu tinha lido de os 55 antes dos 55 e é o último que eu vos vou mostrar, da Francesca Melandri, Eva Dorme. Um livro passado no Tirol austríaco, uma saga familiar lindíssima, um livro que eu quero reler porque adorei esta história e porque até há aqui partes que já me esqueci e eu quero voltar a lembrar-me porque o livro é lindíssimo. A história, a saga familiar é lindíssima mesmo. Se tiverem a oportunidade de ler este livro, ele foi lançado pela Book Cover, a editora. Penso que eles ainda devem ter e na altura eu recebi da Book Cover para ler e simplesmente adorei e quero voltar a ler. Eva Dorme, uma história poderosíssima e passado no lindo Tirol austríaco, a sério. Pronto, foi isto. E pronto, estão aqui os 24 livros que eu li. Não vos vou mostrar os que eu não li, vocês irão ver o vídeo, porque eu vou fazer o livro. Eu estou sempre a trocar vídeo com livro. Não sei se já repararam nisso, faço sempre isto.
Eu vou fazer o vídeo dos 58 antes dos 58. Vou incluir os livros que faziam parte desta lista e que eu não li. Portanto, vão continuar lá, porque eu vou ser teimosa e vão continuar lá até serem lidos. Tenho eu 60, ou seja, ou quantos anos tiver. E vou incluir mais, claro, portanto, pelo menos mais 25 ou 26 livros. Isto, eu e a matemática não funcionamos, mas vou incluir mais 20 e tal livros para fazer os 58. E pronto, foi isto. Digam-me o que é que acharam. Vocês já conheciam, já sabiam que eu já tinha lido estes livros. Eu quis-vos mostrar, quis-vos fazer um update das leituras dos 55 antes dos 55. Vão-me dizer que eu sou maluca porque vou fazer os 58 antes dos 58. Preparem-se porque vai vir muito em breve esse vídeo. Então vá, deixem os vossos comentários, deixem o vosso like, subscrevam-se caso ainda não sejam subscritos e gostarem do meu conteúdo e do meu canal. E um beijinho muito grande e até ao meu próximo vídeo. Tchau!